Jennifer Delby, uma americana de origem simples, descobriu que seu marido a traía e ouviu dele que era verdade, mas que ela não deveria dar um pio sobre o assunto, já que não tinha onde cair morta. Mas quando ela jogou uma pasta de documentos no colo dele, ele ajoelhou chorando e pediu perdão. Fazia mais de meia hora que Jennifer estava sentada naquela mesa de 2 lugares de sua cafeteria preferida. Ela olhava para o nada, distante, como se evitasse pensar. Mal tinha tocado o cappuccino que estava esfriando em sua xícara. Ela tentava se esconder do que tinha acontecido, mas foi só ela avistar um casal passando do lado de fora da cafeteria para sua memória lançá-la de volta à briga que teve com Matt naquela manhã. Como qualquer casal, eles também se desentendiam. Às vezes, havia motivos muito sérios para isso. Outras vezes, qualquer coisa podia fazer com que um deles deflagrasse uma guerra. Naquele dia, tudo tinha começado quando Jennifer preparava o café da manhã das crianças, enquanto tentava ajudar o companheiro, passando uma camisa cinza para ele vestir com um terno. Mas era quarta-feira e Matt já tinha ido para o escritório de cinza no dia anterior. Ele tinha que usar camisa branca, afinal, estava de terno escuro para uma reunião importante. Não havia mais tempo para passar a camisa certa, mas Jennifer tentou mesmo assim. Quando os ponteiros do relógio indicaram que já era hora do homem sair, ele ficou furioso com Jennifer. Tantos anos juntos e ainda não sabe que camisa eu uso de quarta-feira? Francamente, Jennifer, você é uma piada, disse ele. Se não consegue nem fazer isso direito, então deixa que eu mesmo faço, disse ele de forma ríspida. Jennifer não queria que aquilo escalasse e virasse uma briga, mas ela não aguentou ser chamada de piada e também gritou para Matt, dizendo que ela estava cuidando do café da manhã das crianças e da roupa dele, tudo ao mesmo tempo, enquanto ele dormia até tarde. E caso você não se lembre, eu também trabalho, disse ela. A raiva nos olhos de Matt deram lugar a uma expressão de deboche. Seu trabalho é outra piada como você. Não dá pra encher metade da geladeira. Sou eu quem mantém essa família, disse ele rindo da mulher. Jennifer ainda queria dizer algumas verdades para ele, mas estava muito magoada com aquelas palavras e não conseguiu reagir antes que ele saísse, batendo a porta do apartamento. Isso foi suficiente para que ela ficasse agitada. Sentia o coração batendo forte e uma raiva entalada em sua garganta. Queria gritar, não só por causa daquela briga, mas por causa de todas as outras que estavam acontecendo entre ela e Matt nos últimos meses. E sempre era ela quem saía humilhada. Não gritou para não assustar as crianças. Levou os filhos para a creche e depois foi para a agência de turismo onde trabalhava como secretária. Não conseguiu se concentrar nas coisas que devia fazer naquela manhã. Olhava para o computador e só sentia vontade de chorar. Na hora do almoço, não sentiu fome. Então, foi direto para a cafeteria de que gostava. Achou um canto e agora lá estava ela, sozinha, olhando para o nada, tentando se acalmar, mas sem sucesso. Não tinha como fugir da lembrança amarga que aqueles conflitos em casa deixavam nela. Jennifer e Matt se conheceram há 8 anos, quando ela precisava pagar as mensalidades da faculdade e estava desempregada. Depois de muito procurar um trabalho, ficou sabendo que havia uma vaga temporária para limpeza em uma das casas no condomínio de alto padrão da cidade. Ela nunca pensou em trabalhar com faxina, mas também não via problema algum nisso. O mais importante é que conseguiria se manter na faculdade. A vaga que conseguiu era para trabalho apenas um dia por semana, para cobrir a folga da faxineira fixa em uma casa de alto padrão. O trabalho não era fácil. A casa tinha cozinha e salas enormes, além de 2 andares com muitos quartos e banheiros. Foi apenas na 3ª semana que Matt se deu conta de que havia uma empregada nova no local. Chamou a atenção dele o quanto ela era jovem e bonita. A partir do momento que pôs os olhos em Jennifer, Matt passou a puxar conversa com ela e dar um jeito de estar na casa enquanto ela trabalhava. Jennifer percebeu o interesse do rapaz, que era também bonito e educado, mas pensou que seus patrões, os pais de Matt, poderiam achar aquilo estranho. Matt a convidou para jantar e insistiu por semanas, mas apenas quando Jennifer conseguiu uma vaga de secretária na agência de turismo e pediu demissão da casa dos pais de Matt, ela aceitou jantar com o jovem. No fim do encontro, Matt tentou beijá-la, mas Jennifer disse que ainda era cedo. Os dois se encontravam toda semana. E aos poucos, Jennifer foi se deixando levar pela gentileza de Matt até que finalmente assumiram um namoro. Quando Matt a apresentou aos pais como sua namorada, o casal se surpreendeu ao ver que a escolhida do filho era justamente a moça que até pouquíssimo tempo atrás varria o chão, tirava o lixo e limpava as janelas da casa. Pai e mãe foram discretos na frente de Jennifer, mas não ficaram nem um pouco felizes com aquela novidade. No entanto, eles sabiam das aventuras
expectativas românticas do filho e achavam que aquela relação também não iria longe, mas estavam errados. Matt e Jennifer continuaram se vendo por mais 8 meses e então decidiram morar juntos. Quando Matt disse aos pais que achava que tinha encontrado a mulher certa, eles ficaram transtornados. O poderoso homem se adiantou, dizendo que Jennifer era apenas uma mulher simplória. Os pais dela haviam morrido anos atrás e nunca tiveram uma vida confortável. Partiram sem deixar nenhum patrimônio para ela. Aquilo era fato. Jennifer vivia na corda bamba para pagar a faculdade, alugar um quarto de estudante e se alimentar com um salário muito baixo. Se não fosse por Matt, a situação dela seria ainda pior e talvez nem estivesse estudando mais. Mas o que mais preocupava os pais de Matt era que, caso o filho se casasse, então aquela mulher poderia ter direito a parte do que era deles. Filho, pense bem, você é jovem e te tornei sócio da minha empresa. Se esse casamento não der certo, essa mulher vai lutar com todas as forças para tirar parte do que eu conquistei ao longo de uma vida, disse o pai. O rapaz bateu o pé, dizendo que não iria abandonar a mulher. Então sua mãe disse que eles podiam viver juntos, mas que não se casassem então. E caso o filho insistisse naquela ideia, eles não teriam escolha além de retirar Matt da empresa e da sociedade. Matt ficou encurralado. Ele não queria perder os privilégios na família ou na empresa, afinal, sempre sonhou um dia assumir a posição de liderança de seu pai, mas amava Jennifer. Então continuou morando com ela, como se fossem marido e mulher, mas nunca se casaram. Sempre evitava esse assunto em casa com a companheira. Nem mesmo quando o primeiro filho nasceu, ele pensou na possibilidade de se casar, sabendo que seus pais ainda eram contrários àquela união. Por outro lado, Jennifer sempre teve o sonho de se casar na igreja, mas para provar à família de Matt que não era uma aproveitadora, ela enterrou aquele sonho e nunca tocou no assunto. Quem sabe um dia os pais de Matt percebessem que Jennifer o amava de verdade e abençoassem a união dos dois. Desde que entrou na agência de turismo, Jennifer não conseguiu subir de cargo. Esperava que o diploma fosse sua passagem para um cargo de gerência ou de planejamento, mas a gravidez do primeiro filho a impediu de continuar os estudos. Nunca foi convidada por Matt ou pelos pais dele a trabalhar na empresa da família. O casal teve sua primeira briga séria após o nascimento do segundo filho. Naquela ocasião, Matt fez questão de apontar como Jennifer havia ganhado peso e deixado de ser a mulher linda que ele conheceu. "Olha sua cintura, mulher", disse ele quando a viu saindo do banho. Jennifer ficou muito abalada com aquela briga. Depois de anos de dedicação aos seus filhos e à casa, essa era a sua recompensa. Os dois ficaram sem se falar por dias, até que a rotina se encarregou de empurrar as palavras de Matt para debaixo do tapete. No entanto, a partir daquele ponto, as brigas e comentários desrespeitosos de Matt passaram a se tornar parte da vida do casal. Conforme os filhos cresciam, as contas também aumentavam, com alimentação, material escolar e remédios. Jennifer se via sem muita escolha. Caso aquela união com Matt chegasse ao fim, ela não teria para onde ir e, por isso, nem em sonhos teria como ficar com os filhos. Nos últimos meses, Matt voltava para casa mais tarde do que o de costume e mais cansado também. Ele chegava e ia logo tomar banho. Nem falava com Jennifer ou com as crianças. Era como se quisesse exorcizar alguma coisa que estava em seu corpo. Mas um dia, quando ia colocar a roupa para lavar, Jennifer encontrou uma mancha vermelha na camisa de seu companheiro que só podia ser batom. Ela cheirou a roupa e sentiu que, além de suor, havia um cheiro doce também. Desconfiada, ela procurou a calça que ele vestia no dia que usou a camisa. Dentro do bolso havia um cartão de visitas de uma advogada chamada Leah Smith. Jennifer, então, começou a chorar. Era a última prova que ela precisava. Ela já tinha encontrado nas semanas anteriores notas de compra de lingerie e de joias. Algumas estavam nos bolsos do paletó de Matt, outros no lixo do banheiro da casa. Jennifer não recebia presentes deste tipo desde o nascimento do primeiro filho. A verdade, então, tinha se revelado. O homem com quem dormia todas as noites estava dormindo com uma ou talvez mais mulheres pelas costas dela. A vontade de Jennifer era acabar com toda aquela farsa de uma vez por todas, jogar na cara dele tudo o que ele vinha fazendo. Mas caso ela decidisse acabar com aquela união, para onde iria? Ela sabia que Matt não cuidaria das crianças e provavelmente elas acabariam sendo criadas por alguma empregada dos pais dele. O que fazer então para sair daquela situação degradante? Naquele momento, na cafeteria, eram essas lembranças e pensamentos que tiravam sua calma e faziam um enorme desespero se formar em seu peito. Foi então que recebeu uma mensagem de Marta, sua gerente na agência de turismo, querendo saber onde e que ela estava fazendo, pois o telefone da empresa não parava de tocar. Jennifer viu a hora e se deu conta de que o horário de almoço já tinha acabado e ela estava atrasada. Sentindo-se ainda mais triste do que quando chegou, ela se levantou da mesa sem beber seu cappuccino, que já estava frio a essa altura. Ao sair pela porta correndo, esbarrou em uma mulher, fazendo com que a bolsa dela caísse na frente delas.
problemas. Era uma senhora bem vestida e Jennifer pediu 1000 desculpas, recolhendo todos os documentos. Quando terminou, Jennifer se desculpou uma última vez e se virou para ir embora com pressa, mas a senhora a segurou, perguntando se estava tudo bem com ela. Jennifer ficou desarmada com a atitude daquela mulher, pois há tempos ninguém parecia se importar com ela, e aquela senhora nunca a tinha visto antes. Venha, deixe eu enxugar seus olhos, disse a senhora de 64 anos. Jennifer nem tinha se dado conta de que estava chorando, mas sorriu para ela e disse que ia ficar tudo bem, mas tinha que correr para o trabalho depressa. A mulher mais velha então disse que se chamava Blair e colocou na mão da mais nova um cartão com seus telefones. Pode me ligar se precisar, eu sinto que você precisa, disse ela. Jennifer pegou o cartão como um reflexo e sumiu em direção ao seu escritório. Já era noite. Jennifer tinha colocado seus filhos para dormir e jantava mais uma vez sozinha. Ainda abatida, sentia que não tinha a quem recorrer. Não tinha paz, os amigos não a procuravam, os colegas de trabalho não poderiam fazer nada e os sogros não gostavam dela. Para completar, o companheiro estava traindo ela há meses. Lembrou do cartão de Blair, aquela senhora da saída da cafeteria, e decidiu que daria uma chance ao acaso. Blair atendeu depois da terceira chamada e, ao perceber que era Jennifer, pediu para se encontrarem no dia seguinte. Jennifer acabou se abrindo com Blair como não fazia com ninguém há anos. Falou sobre como teve que desistir da faculdade e perder a chance de ser promovida, de como era humilhada em casa e das provas da traição de Matt que já tinha encontrado. O que mais pesava contra ela era o fato de não ter independência financeira, nem para onde ir, enquanto o marido tinha um apartamento e um emprego muito bom na firma de seus pais. Durante a conversa, Blair acabou falando um pouco sobre si mesma. Contou que era auditora em uma multinacional e não aguentava mais o seu chefe, um homem sem talento, mas profundamente arrogante e orgulhoso, que adorava humilhar seus funcionários. Ela mesma já tinha sido rebaixada por ele. Apesar da boa conversa, Jennifer achou melhor ir para casa antes que Matt voltasse e encontrasse mais um motivo para falar mal dela. No entanto, as duas mulheres tiveram a impressão de que tinham ganhado uma nova amiga. Jennifer, pelo menos, sentia que enfim tinha tirado do peito muitas das mágoas que estavam se acumulando. Nos dias seguintes, era como se Matt já soubesse que Jennifer sabia de suas traições. Passou a deixar evidências dos seus casos por toda parte, como um brinco no tapete do carro que Jennifer encontrou. A relação deles não iria melhorar jamais. Era o que parecia, e a mulher estava exausta. Blair encorajou a amiga a não se calar mais. Queria que ela enfrentasse o homem e se livrasse de uma vez por todas de todos aqueles sentimentos ruins que consumiam sua força vital. No sábado seguinte, as crianças ficaram na casa dos avós e Matt não saiu para lugar nenhum. Jennifer esperou até o anoitecer para falar com ele, tentando ser o mais calma e racional que podia. Disse que era evidente que eles não se amavam mais, que se tornaram pessoas muito diferentes e que não deviam continuar se machucando daquela forma. Disse que sabia das traições dele há muito tempo e que não queria mais viver sob o mesmo teto que ele. Matt franziu o rosto ao ouvir isso e perguntou: "O que você disse?" Dando um soco na mesa de jantar. "Você vai sair de casa e vai viver onde?" "Viver do quê?" ele perguntou com raiva no olhar. "Eu estou saindo com outras mulheres sim, e isso não é da sua conta. Eu faço o que eu quiser com a minha vida e você não tem que dar um pio, entendeu?" Matt jogou um prato de jantar que estava em cima da mesa no chão e deu as costas, se enfiando no quarto. Jennifer apenas sentou à mesa e cobriu o rosto com as mãos. Matt estava certo. Onde ela iria viver? E do que? No dia seguinte, ela passou horas conversando com Blair. A auditora não só era boa ouvinte, como também fez o que podia para ajudar a amiga. Quando a semana recomeçou, Jennifer já tinha uma nova abordagem para tentar solucionar o problema. Na segunda-feira, quando Matt chegou do trabalho, mais tarde do que deveria, encontrou Jennifer calma e esperando para jantar com ele. Na terça-feira, encontrou a mesma cena e a mesma mulher atenciosa. No terceiro dia, Matt parou de achar aquilo normal. "Eu pareço um palhaço pra você? O que está tramando? Ou pensa que vai conseguir meu amor de volta assim?" Jennifer respirou fundo para não perder a calma e disse que estava cansada de ouvir tudo aquilo sem merecer. Então fez uma proposta para Matt: "Você vai pagar por 2 semanas de férias na Espanha pra mim. Assim posso descansar um pouco e colocar a cabeça no lugar." O homem riu alto e disse: "Se você não tivesse 8 quilos acima do peso, talvez. Mas nesse estado aí, nem na praça eu te levo." Jennifer então se levantou e jogou no colo de Matt uma pasta com diversos documentos dentro dela. Ele abriu a pasta rindo e, ao folhear o conteúdo, a expressão em seu rosto mudou. O deboche se foi e no lugar ficou uma cara sombria e pesada. Ele olhou para a mulher e, com a voz mais mansa do mundo, pediu perdão a ela. Jennifer cruzou os braços, indicando que aquilo não era suficiente. Os olhos de Matt se arregalaram e então ele se ajoelhou, pedindo que ela perdoasse tudo o que ele tinha feito e que pagaria
sua viagem para a Espanha. Era só aquele arquivo não sair daquele apartamento nunca mais. Faça a sua parte do trato e esses arquivos são seus. Pode destruir como quiser, mas não seja um bom menino daqui pra frente e eu uso as cópias que tenho, disse Jennifer, pela primeira vez exibindo um sorriso em seu rosto. Uma semana depois, Jennifer estava postando fotos maravilhosas de suas férias na Europa. Foi o suficiente para se divertir, descansar e pensar no que faria quando voltasse para casa, para o lar do homem que ela não amava mais. Assim que chegou, pediu o divórcio e exigiu uma quantia mensal de dinheiro que fosse suficiente para cobrir os custos de seu novo apartamento e das crianças. Contrariado, Matt concordou com todos os termos dela. O homem sabia que a empresa de seus pais estava passando por uma auditoria naquele momento e, por coincidência, era a empresa de Blair que estava fazendo o trabalho. Os pais de Matt não sabiam que ele tinha feito uma manobra fraudulenta para desviar dinheiro para uma conta no exterior e assim evitar pagar impostos. Caso essa informação vazasse, Matt seria acusado de um crime financeiro federal e os pais dele teriam uma multa milionária nas mãos, se não fossem presos. Acontece que o chefe de Blair era muito amigo dos pais de Matt e não apontaria nenhuma irregularidade nas contas da empresa. Mas Blair, que estava prestes a se aposentar, não tinha nada com isso e passou as provas contundentes para Jennifer. Mesmo que a auditoria não expusesse aquele cenário, Jennifer poderia fazê-lo a qualquer momento, acabando com Matt e os pais dele. Logo após vazar os documentos para a amiga necessitada, Blair se aposentou. Pouco tempo depois, Jennifer tinha uma nova vida em uma nova casa. Com um acordo firmado com o ex-companheiro, ela conseguiu terminar os estudos e, enfim, progredir na carreira, pensando inclusive em abrir uma agência própria. Blair, até hoje, é sua melhor amiga e uma de suas maiores incentivadoras. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like e esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.